Fala, povo lindo! Seja bem-vindo ao nosso Lake Tampa Cast, esse podcast que surgiu com essa proposta e com esse propósito de conectar, de construir, de edificar, de, de ser um instrumento para que Deus possa trazer sobre a sua vida algo que faça sentido para esse tempo. E antes de qualquer coisa, quero que você, primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, porque além do podcast, nós temos os nossos cultos, nós temos devocionais, nós temos um conteúdo muito abençoador. E aí você se inscreve, habilita aí o sininho e, é claro, faz os 3 Cs. Quais são os 3 Cs? Comenta, curte e compartilha. Quando você for aí no decorrer do podcast, for ouvindo que nós estamos aqui conversando com você, você já pode deixar seu comentário, com até mesmo sugestões, e se você tem aí realmente aquilo para acrescentar naquilo que a gente está falando, porque a gente gosta sempre de, nesse formato, ter uma conversa com você. Eu quero falar hoje, vou falar hoje sobre relacionamento. Relacionamento, vamos dizer assim, que é a chave e uma das chaves mais importantes para que você possa cumprir o propósito que Deus te deu, para você viver uma vida abundante, para você crescer, para você ser potencializado naquilo que você é. Relacionamento. Eu tive o privilégio de escrever um livro sobre isso, Relacionamentos Extraordinários, 4 chaves que vão fazer com que os seus relacionamentos durem para sempre. O Guto vai colocar aqui para você a capinha, e você pode ir nas lojas digitais. Eu vou fazer até mais, olha só, se você comentar aqui, comenta com o seu, assim, ó, eu quero o livro do Pastor Daniel, comenta assim, eu quero o livro do Pastor Daniel, e eu vou mandar ele no formato digital para você como presente. Se você quiser comprar, pode comprar também nas lojas digitais, mas comenta aqui que eu quero enviar esse presente para você, eu vou dar algum jeito de te encontrar para poder enviar para você. E eu queria falar sobre aquilo que já há alguns anos, muitos anos por sinal, eu tenho ministrado sobre esse assunto, relacionamento. Aí você pode falar assim, pastor, mas isso aí é muito fácil. Então por que tanta gente sofre por causa de relacionamento? Na verdade, se você for ver, a gente não sofre por causa de coisas. A gente sofre por causa de pessoas. É claro que quando a gente tem alguma coisa que acontece com a nossa casa, acontece com nosso carro, nós ficamos chateados. Mas as maiores marcas da nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, são provenientes de relacionamento. Quando nós falamos sobre relacionamento, a gente não pode deixar de citar, quando Deus olha para o homem, ele estava tudo bem lá, e aí vem Gênesis 2:8, né? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Começa com a questão da esposa, só que se fosse para parar na esposa e não ter mais ninguém para se relacionar, a gente não teria filhos que vêm para a nossa vida, e famílias que vêm ao nosso lado, e pessoas que nós encontramos. E quando nós vamos vendo a palavra e vamos entendendo o cerne da palavra, tudo tem a ver com relacionamento. Se relacionar é aquilo que a gente pode dizer que deveria ser o que nós fôssemos mais treinados e melhores, deveria ser por e para relacionamentos. Os relacionamentos, eu costumo dizer que eles são instrumentos para nos polir. Eu dou esse exemplo aqui na igreja, eu acho que quem já me ouviu aqui pelo menos umas 2 vezes eu já falei sobre isso. De que, por exemplo, quando você está na igreja, eu não posso falar das outras questões, mas na igreja em si, quando você fala de relacionamento, eu comparo como se nós fôssemos pedras, e se você pegar uma pedra e você tirar ela de um lugar assim, de uma parede, ou até mesmo de um lugar, de um desfiladeiro, ou de um lugar ao redor do rio, você vê pedras ou pedaços de pedras que são bem ásperos, ele tem pontas,
Ele tem ali como se fosse pontiagudo, né? Se você pega aquilo na mão, às vezes pode se cortar, enfim. Mas quando essa pedra está no rio, o rio vai fazendo com que as pedras elas rolem uma por cima da outra. E é interessante que no rio mesmo você não encontra pedras que sejam pedras com arestas, pedras com pontas, porque uma pedra vai rolando sobre a outra e você vai ali sendo polido. Então, o relacionamento, quando se fala, principalmente no contexto de igreja, quando se fala de casamento, então nem se fala, né? Como, graças a Deus, eu sou melhor porque eu encontrei a minha auxiliadora, a minha esposa. A minha esposa é o instrumento, da mesma forma que olhou para Adão e falou, não é bom que ele esteja só, ele olhou para mim e falou, não é bom que o Daniel fique sem a Cristiane. E ela, durante praticamente 24 anos agora, em 2026, 24 anos juntos, casados só, hoje eu sou muito melhorado, muito melhor do que eu era antes de casar. E no contexto da igreja, as pessoas que às vezes reclamam e falam, não, a igreja é boa, o problema são as pessoas. E geralmente quem fala isso é que justamente tem uma questão com relacionar, com se relacionar. E perde essa oportunidade de ser polido. Então eu já não machuco mais, porque eu me permiti estar no rio de Deus, nesse rio que corre sobre a igreja, nesse rio que nos guia e que nos leva para a vontade do Pai. E ali pedra sobre pedra vão acontecendo, pedra sobre pedra vai rolando e nós somos polidos. Já não machucamos, a tendência é que nós já não machuquemos mais as pessoas, mas que nós possamos agora conviver com as pessoas ali no fluxo desse rio que Deus permite. Então, relacionamento é essa chave maravilhosa que Deus nos permitiu viver. Em diversos textos bíblicos falam sobre a importância de relacionamento. Até mesmo Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu gerar relacionamento com 12 homens e mais algumas pessoas que ele encontra pelo caminho, mas ali diretamente nós vemos 12 homens caminhando com Jesus, se relacionando, melhorando entre si também, sendo colocado no lugar de ser melhor para se relacionar com as pessoas. E aí, até uma diferença de como Deus fazia na questão dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele veio até mesmo resolver a questão de relacionamento. Os profetas, eles, na maioria das vezes, eram só. E Deus falava com eles, e eles ali, tirando Elias e Eliseu, que fizeram esse trabalho extraordinário de ter uma escola de profetas, então você tinha profetas que conviviam juntos para aprender o ofício. Nós vamos perceber que a maioria deles eram sozinhos. E nessa solidão ficavam. Eram mais, como é que diz, mais casca grossa, né? E ali não caminhavam com muita gente, etc. Mas aí Jesus vem e já muda isso, e já começa a dizer, olha, o que eu tenho para vocês é que vocês entendam de que eu chamei vocês para se relacionar, para vocês viverem relacionamento, para vocês poderem entender que a igreja em si e a nossa vida, ela é melhor quando a gente se relaciona. Então, se você for ver, uma das coisas que mais nós deveríamos investir na nossa vida, primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Depois, o nosso relacionamento a partir de Deus na horizontal, com as pessoas. É eu sendo melhor a cada dia, é eu sendo aquele que é a resposta de Deus para alguém, porque relacionamento vai falar sobre isso. Ser resposta de Deus para alguém. Comenta aqui, comenta aqui embaixo se você concorda com isso. Relacionamentos sadios, saudáveis, são aqueles que se comportam ou se colocam como um instrumento de Deus na vida de alguém, uma resposta na vida de alguém. Faz sentido para você isso? Quando a gente pensa ao contrário, é muito mais fácil viver sozinho. Não, eu vivo com a minha família e está tudo bem. E isso é interessante porque na promessa de Deus para Abraão, ele fala assim, vocês serão bênção para as famílias da terra.
Então não é só para a família dele. Então o contexto de bênção, eu como bênção para alguém, não é só para minha casa, não é só para minha família, mas é para uma, ah, uma, uma geração, é para famílias que vêm depois. Então eu ser bem resolvido na questão do relacionamento faz com que eu viva a promessa que Deus tem para mim, de ser bênção para as famílias da terra. Quando as pessoas falam sobre essa promessa, talvez não pensem nisso, de que eu tenho que ser também essa pessoa que sabe lidar com relacionamento, sabe lidar com pessoas. E, de novo, o maior investimento que a gente deveria fazer é nisso, saber se relacionar com as pessoas. Falar, pastor, eu sou muito introspectivo, eu sou uma pessoa mais na minha. O Guto é nessa faixa aqui, ele é o cara que é mais na dele. Mas uma das coisas até que eu vejo, Guto, é como nesses últimos tempos você também tem crescido na questão de relacionamento. E como isso faz diferença nos projetos que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai desenvolver, que é a gente saber lidar com aquilo que está dentro da gente. Porque, veja bem, o fato de eu não me relacionar bem com as pessoas não significa que eu sou mal, que eu sou ruim, mas é que eu não desenvolvi algumas ferramentas e até mesmo algumas questões, porque o nosso perfil, aquilo que a gente foi gerado, foi criado e foi permitido nos viver, vai nos colocar nessa posição que a gente está hoje. E se isso acabou sendo uma coisa que não foi muito trabalhada na infância ou na adolescência, mais para frente vai ser sempre um desafio. Mas isso não significa que a pessoa é ruim. Ela só não desenvolveu aquilo que poderia desenvolver na questão de relacionamento. Então, você tem dois tipos de perfil. Você tem o perfil social e você tem o seu perfil individual. No perfil individual, muitas vezes, a pessoa pode ser essa pessoa introspectiva, que prefere ficar um pouco mais na dele, mas quando ele sai e ele encontra com pessoas, ele pode ativar esse perfil social para que ele possa se relacionar melhor. É claro, claro, que isso acaba trazendo aquela figura de bateria social. A pessoa chega uma hora, quando ela é mais introspectiva e ela se põe nesse lugar de estar com outras socialmente se relacionando e tal, chega uma hora ela fala, meu Deus, a minha bateria social acabou. Por quê? Porque ela tem que fazer uma energia, ela tem que fazer um esforço e ter uma energia extra para poder estar se relacionando com as pessoas. O que a gente pode tirar disso? A gente pode entender de que para cumprir nosso propósito na Terra, nós precisaremos, sem sombra de dúvidas, sermos melhores nos nossos relacionamentos. A cada dia sermos melhores, a cada dia crescermos, a cada dia mostrarmos que o interesse que nós temos naquele relacionamento é para que, no momento que eu encontro com uma pessoa, eu creio assim, no momento que eu encontro com uma pessoa e Deus me permite estar com essa pessoa, de ter mesa com essa pessoa, de poder desenvolver um projeto com essa pessoa, tem um propósito ali. Então, nenhuma pessoa que a gente encontra na face da Terra é algo simplesmente um acaso, uma coincidência. Não, tem um propósito. Tem um propósito de eu encontrar com aquela pessoa ou aquele motorista de Uber que nos levou aquele dia. Por quê? Tem um propósito de você falar algo com ele, você desenvolver algo com ele. Pastor, mas eu vou falar com todo mundo de novo. É uma decisão. É uma decisão você entender de que você pode ser resposta de Deus para a vida de alguém. Eu lembro que teve uma situação que eu tive um problema com o meu carro. Num domingo, depois do culto, a gente ainda estava se reunindo em um outro local e que a gente tinha que desmontar a estrutura e montar. Então eu estava saindo do culto, a gente tinha acabado de desmontar tudo. E aí eu fui parar num semáforo. Gu, música de testemunho depois. Depois do culto, aí eu parei o carro ali, o carro começou a engasgar e morreu. Falei, meu Deus, mas como assim? Esse carro nunca deu isso e tal. Aí fui pedir para um
um irmão nosso aqui levar a Cris e o Ben para casa. E aí esperei o guincho. Quando o guincho chegou, isso é muito engraçado. Eu peguei o carro, liguei o carro, que ele não estava ligando mais, que ele tinha parado. Eu liguei o carro, eu falei, ué, primeiro que eu consegui ligar o carro. E eu subi com o carro, pra vocês terem ideia, ele não precisou puxar com aquela corda, eu subi com o carro no guincho. Quando esse carro chegou, quando o guincho chegou, coloquei o carro, e ali fomos conversando, fui no banco ali do passageiro, do guincho, e como eu creio nisso, comecei a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa ali descobrindo, e eu conversando, descobriu que eu era pastor, e aí começou a abrir o coração, e ali, depois de um tempo, começou a se emocionar, e começou a chorar, e ali eu pude trazer uma palavra de Deus para ele, pude mostrar para ele, ele era uma pessoa que tinha se afastado, tinha sérias dúvidas na questão da igreja, e ali eu pude ser resposta do céu sobre a vida daquela pessoa. E eu poderia ter ficado extremamente, e que é o que a maioria das vezes acontece, né? Eu poderia ter ficado extremamente chateado, porque o carro tinha quebrado, e deixa eu na minha. Sabe aquela coisa? Deixa eu na minha. Mas aí eu perdi a oportunidade de ser bênção para as famílias da terra. Até porque o testemunho e aquilo que aquele homem estava vivendo, ele estava um tempo sem ver a esposa, um tempo sem ver os filhos, e ali ele toma uma decisão de falar, não, eu entendi, primeira coisa que eu vou fazer, quando eu tiver agora condições, eu já vou levantar um recurso para poder visitar minha família, meu filho precisa de mim. Então, a gente entende de que relacionamento vai fazer com que a gente viva o propósito de Deus não só para nós, mas para outras pessoas. Falando rapidamente do meu livro, as 4 chaves que tem lá, e aí você não vai esquecer disso, que é os princípios a sair. Ó, você vai lembrar. Ficaria a cair, mas aí como a gente dá aquela mudada. Então, como que o meu relacionamento, ou os meus relacionamentos podem ser, além de, é claro, de nós sermos moldados por Deus, de nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele frutifica através de nós, a partir de instrumentos que vão nos fazer viver melhor os nossos relacionamentos. Por quê? Porque quando se fala do fruto do Espírito, você vê uma inteligência emocional, você vê algo que mexe com as nossas emoções e que nos coloca no lugar correto. Por exemplo, você vê que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Então, contra essas coisas não tem lei. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Contra essas coisas não tem o que você dizer. Aí quando você olha para isso e fala assim, eu tenho que ter paciência comigo, eu tenho que me amar, eu tenho que ser bondoso comigo. Não. O que a gente precisa entender é que o fruto ele vai acontecer de dentro para fora, ele vai se manifestar em mim e vai fazer com que eu seja mais amoroso, com que eu seja mais paciente, com que eu seja alegre para poder estar transmitindo isso para alguém. Eu possa ser compassivo. Então, tudo isso gerado a partir do Espírito para que você seja alguém que se relacione muito bem. Guarda isso. O problema de relacionamento nas famílias, na igreja, nas esferas da sociedade, tem a ver com obra da carne. E a solução para os relacionamentos tem a ver com o fruto do Espírito. Fez sentido para você? Nós podemos entender que esse manifestar de Deus em nós não é simplesmente para que nós sejamos bons ou melhores, mas que nós possamos melhorar para transbordar de Deus e daquilo que Deus gera em nós para a vida do outro. Somando o fruto do Espírito, e no meu livro eu falo até mesmo sobre isso, por sinal estou falando sobre a introdução do meu livro. E foi mais ou menos assim, então. Quando você puder ter acesso, você vai ver. E aí a gente chega nas 4 chaves que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é justamente a amizade. Fala, pastor, todo mundo, quando a gente se relaciona é para ser amigo. E não é verdade. Porque dizem que amigo a gente pode contar nos dedos, né?
E, querendo ou não, você tem níveis de amizade. E a amizade em si é aquilo que é cultivado, que fala de temor, que fala de respeito, que fala de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Amizade é uma conexão de caminhada junto, de propósitos conectados, e aí você começa a desenvolver amizade. Então, ter amigos em que você possa partir para o segundo ponto é o primeiro segredo, desenvolver amizade. Adão tinha amizade com Deus, Enoque era amigo de Deus, Moisés era amigo de Deus. Então, o propósito de Deus, principalmente conversar todo dia com o homem, era desenvolver o relacionamento e desenvolver a amizade. Então eu imagino no coração de Deus que quando o homem desobedece e quebra ali aquela linha de amizade que eles tinham, como o coração de Deus ficou nesse sentido. E a gente sabe, porque a Bíblia coloca, né, como que ele trata, que ele fala, ok, você é meu amigo, mas agora eu preciso te tratar como meu filho também. E eu preciso discipliná-lo e fazer com que as coisas aconteçam. Enfim, o primeiro estágio para que você tenha um relacionamento extraordinário é a amizade. A maioria dos relacionamentos, casamentos que tem problemas, é porque a amizade foi deixada de lado, já não se é mais amigo, você já não quer chegar e conversar, você não quer chegar e abrir o seu coração, você não dá mais risada junto, você não chora junto, você não quer, quando tem uma conquista, que a primeira pessoa que fique sabendo é o seu cônjuge. E quando a gente começa a restaurar a amizade nos relacionamentos, no casamento, aí você vê o casamento subindo de nível e indo para um nível que é o segundo nível, que é o nível de confiança. A confiança, ela vem a partir da amizade. Eu confio naquele que eu conheço, e você só conhece aquele que você tem um relacionamento mais estreito. Então, a amizade que leva à confiança. Eu costumo dizer que confiança, ele tem a ver com fiar, né? Fiar, confiar. E fiar é um processo que você tem para fazer um pano. E aí, quando você olha para o pano, você não vê mais o que era ali as junções, vamos dizer assim, daquele pano que está sendo gerado. Ele é uma coisa só. Então, a confiança é você estar tão conectado, é você estar tão ali fiado, né? Os fios entrelaçados de que você já não desconfia, porque você tem um amigo e você confia naquele que é o seu amigo. Quando você desenvolve amizade e aí você chega na questão de confiança, pode nascer a aliança, que tanto fala de um pacto, mas também fala de acordos. Então, acordo e aliança. Amizade que leva para a confiança que leva para a aliança. A capacidade que você tem de fazer acordos. Porque você não faz um acordo, você não firma uma aliança com aquele que você não confia. Então você precisa ter essa pessoa. Por isso que eu costumo dizer, até mesmo na expressão dos nossos sentimentos, de que a gente banaliza muito as coisas, as palavras. Então, amor, ela é a mesma palavra que eu uso para falar que eu amo comer um cachorro quente, é a mesma palavra que eu uso para falar que eu amo a Deus, que eu amo a minha esposa, que eu amo o meu filho. É a mesma palavra, eu amo. E a gente sabe que tem níveis diferentes de amor. Mas você só ama mesmo aquilo que você conhece. Inclusive, para falar que você ama comer alguma coisa, é porque você já comeu, que você já conhece. Você pode falar assim, eu amo aquilo. Então, sem aliança, dificilmente você saberia o que era amor. Porque para mim o amor vai estar depois dessas 4 chaves que eu estou te dando. Segura aí. Eu estou em aliança agora, estou na terceira. Na terceira. Então, a aliança, ela surge a partir da confiança de uma amizade. Então, para eu colocar essa aliança aqui no meu dedo, eu precisei desenvolver uma amizade com a Cris e ali confiar que nós iríamos viver uma vida juntos para poder colocar uma aliança aqui.
Então, não se firma aliança sem que você passe por alguns passos. Acordos, inclusive, você não faz isso. Aí você fala assim, pastor, mas Deus vem e ele fez aliança com a gente, porque a Bíblia fala que Deus nos conhece desde que antes de nós éramos uma massa informe, ele já nos conhecia. Então ele sabe até mesmo onde a gente vai enfraquecer na aliança, mas ele vem com a gente para que a aliança permaneça, porque ele nos fortalece. Guarde uma coisa, a aliança ela nivela, ela traz o mais fraco para o lado do mais forte. É um Deus vindo fazer aliança com um homem que é fraquíssimo, que é pobre, cego, nu, mas Deus vem e fala, eu quero fazer uma aliança com você. E de repente ele traz o homem para um nível onde agora fala, Deus, você tem uma aliança comigo. Você tem uma aliança comigo, meu Deus do céu. É isso, meu Deus do céu, literalmente. Você veio e você fez uma aliança comigo. E quando a gente pensa desse jeito, aí os nossos relacionamentos saltam para um outro nível, que é o nível da aliança. E geralmente essa aliança, que é construída num relacionamento, num conhecimento, para que em um dia seja materializada através de um anel, através daquilo que você fala, não, eu quero viver com essa pessoa pro resto da minha vida. Ou quando você fala de amizade, de termos acordos mesmo, olha, se vamos até aqui, a partir daqui é alguma outra coisa. Quando a gente fala de relacionamentos simplesmente de amigos, assim, pessoas, essas alianças, elas também existem e elas precisam existir. Às vezes, sem falar, essas coisas já acontecem. Então, por exemplo, você me conhece, se você fizer esse tipo de brincadeira, eu vou ficar bravo e eu vou... E aí, essa aliança de falar assim, não, tá bom, eu não vou mais brincar contigo. Nasceu um acordo. Por quê? Teve um relacionamento, você confia nessa pessoa. É claro que tem o que o povo chama da zoeira, né? Mas eu já vi tanta zoeira que acabou custando o relacionamento e a pessoa acaba não se relacionando mais com a outra. Então, é importante de que nós entendamos que a aliança ela é extremamente importante para que consolide, para que seja algo que venha como fruto da confiança, que veio como fruto da amizade. Qual é a última chave? A intimidade. Então, a aliança te dá direito a você entrar mais fundo no relacionamento. Por que eu falei que o amor está depois disso? Porque o amor é justamente essa capacidade que você tem de você conhecendo a pessoa, aí você já tem até mesmo a intimidade, e aí sim você falar que a ama. Então eu já falei para alguns jovens, já falei para pessoas quando fala assim, a pessoa tá 6 meses, 1 ano, fala assim, eu te amo. Não ama. Você pode gostar, você pode ter uma conexão, você pode ter aquele nível de amor que a gente pode chamar de amor, que nem eu falei, a gente ama algumas coisas, mas aquele nível de amor que na verdade é um nível de ou paixão, e como diz o Dr. Gary Chapman, paixão só dura 2 anos, até 2 anos, e é aí que o amor assume, porque aí eu tenho uma aliança onde eu desfrutei de intimidade e que me sustenta no amor. Então, a intimidade, ela não é só um momento sexual. A intimidade, ela fala de você ter condições de tratar assuntos complexos, profundos, porque você tem uma aliança, porque você confia e porque você tem uma amizade. Olha que interessante. No episódio anterior, a gente falou sobre como a atualidade, como o sistema de hoje tem matado nossos heróis. E olha como é interessante que o sistema de hoje, esse mesmo sistema que se diz super liberal, super melhor, ele também tem matado relacionamentos. Por quê? Hoje os relacionamentos, eles invertem ou tentam inverter a equação. Você começa pela intimidade, então a pessoa já sai, já vai pra cama com a outra, ou já vai eu fico zoando, né? Principalmente os jovenzinhos, já vai pra aeróbica lingual, né? Língua pra cá, língua pra lá, e vai, beija e tal, isso aqui, vai pra intimidade, porque pra mim eu acho que não tem uma coisa mais íntima do que o beijo. Não sei quanto a você, mas pra mim, meu Deus, é algo muito íntimo. Então já começa pela intimidade, mas sem ter uma capacidade de ter acordos e alianças, porque você não conhece, você não é amigo, você não confia, e aí tenta gerar isso, por exemplo, morando junto. Vai lá e começa a morar junto
e aí já tem uma vida de casal, mas que não construiu o relacionamento. Pode dar certo? Pode. Se as pessoas elas conseguirem construir essas bases, que é muito mais complicado, porque a gente, no meu ponto de vista, nós não fomos criados para viver dessa forma. Quando eu olho para o que Deus faz, ou quando eu olho para o que Deus coloca como princípio, até mesmo da questão de casamento e dos relacionamentos que ele coloca na Bíblia, ele até fala que aqueles que desejam ser íntimo, ele deixa conhecer a aliança. Olha que interessante. Não tem como eu viver intimidade sem eu ter a aliança conhecida. Então, eu preciso subir nesses degraus, eu preciso ligar essas chaves para que eu desfrute de intimidade de uma forma que é uma forma sadia. Quando eu aplico esses 4 princípios, eu estou falando de anos, anos e muitos anos em que nós vemos as pessoas tendo relacionamentos saudáveis, relacionamentos que duram. Por quê? Porque ele foi construído. Guarde isso, relacionamento não nasce, relacionamento é construído. Você pode se encontrar até nascer. Nasceu um relacionamento, nasceu algo, mas você precisa a partir daí construir esse relacionamento, para que você veja as coisas entrando em um nível muito mais abençoador, edificante, construtivo. Para fechar, depois que a gente fez essas 4 chaves, imagina, e vai ser o meu próximo livro, imagina a gente vivendo essas 4 chaves na igreja, onde nós entendemos que essa construção é necessária, é uma construção que nos faz viver, olha só, viver como igreja é já começar a construir relacionamentos para a eternidade. Porque nós vamos subir juntos. A igreja vai junta. Jesus veio buscar a igreja. Nós vamos vivenciar todo esse contexto de igreja juntos. Uma das coisas que eu amo na questão de ser igreja e de questão de relacionamentos, que, vamos dizer assim, são relacionamentos fora da família, é a oportunidade que a gente tem justamente de conectar com propósitos diferentes. E quando eu digo propósito diferente, não que a gente não tenha um só propósito, né? Porque eu creio que as pessoas que Deus conecta com a gente é para um propósito. Mas é como se fosse assim, a pessoa tem algo na vida dela, que Deus falou para ela, por exemplo, para trabalhar com homeless, com pessoas de rua. E de repente ela encontra comigo que Deus colocou no meu coração que nós precisamos invadir uma cidade para cuidar dela. E essa pessoa tem esse chamado, esse propósito. Deus conecta propósitos, Deus conecta as pessoas. E às vezes, por causa da falta de habilidade da gente lidar com os relacionamentos, a gente acaba deixando as pessoas para trás, a gente acaba excluindo as pessoas. Portanto, eu finalizo aqui dizendo para você que é importante que a cada dia você seja melhor em relacionamentos. Ame mais. Se coloque mais à disposição. Perdoe mais. Valorize mais. Coloque esse propósito de uma forma que você entenda de que Deus te chamou para que você seja abençoado por alguém, mas que você seja uma bênção para as pessoas também. Que Deus te abençoe. Aproveita, compartilha esse link, esse podcast com alguém. 3Cs, comenta, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal para mais vídeos que você vai receber. E eu te abençoo nessa hora, nesse dia. Vamos para cima, tamo junto. Até mais.